ACH 5542, Bioquímica 1. Essa aula foi preparada com o livro Princípios de Bioquímica de Lehninger, sexta edição. Capítulo 6. Enzimas. Nessa aula será abordado majoritariamente o ponto 6.3, a cinética enzimática como abordagem à compreensão do mecanismo, o mecanismo da catálise enzimática. O ponto 6.4 será estudado nas atividades e exercícios, e as enzimas regulatórias não serão estudados nesta disciplina, mas em ACH 554T Bioquímica 2, e isso será feito de forma exaustiva. Bom, eu imagino que você se lembra o que é essa equação. Esta equação, esse θ, ele representa o número de sítios onde eu tenho ligante associado a um dado receptor, a uma dada proteína. Então, o número de sítios ocupados dividido pelo número de sítios total, ou seja, a fração de sítios ocupados. Nessa curva aqui, que é uma curva clássica de interação ligante-receptor ou ligante-proteína, você vê que existe uma concentração de ligante, que é conhecida pelo nome de KD, que é quando você possui 50% desses sítios ocupados. Isso foi estudado na aula de função proteica. Questão 1. Interação reversível com ligante 2. Esse é um exercício que está no final do capítulo de função proteica do Lehninger. Então, toda aula a gente faz alguma revisão de algum exercício de aula anterior. 3 receptores proteicos de membrana se ligam firmemente a um hormônio. Com base nos dados da tabela abaixo, A. Qual é a KD, a constante de dissociação, para a ligação do hormônio pela proteína 2? A proteína 2 está aqui. Aqui está o θ dela e aqui a concentração. Né? Com isso eu conseguiria fazer aqueles gráficos lá, aquelas hipérboles. Inclusive unidades adequadas. Então é óbvio, a unidade do KD a gente sabe que é a unidade de concentração, que no caso nanomolar. B. Qual dessas proteínas se liga mais firmemente ao seu hormônio? Bom, retornando à figura, KD é a concentração de ligante para 50% dos sítios ligados, para um θ de 50%. Então, para você determinar o KD da proteína 2, basta você procurar o θ de 50%. E automaticamente você tem o KD, 0,5 nanomolar. Agora, qual dessas proteínas se liga mais firmemente ao hormônio? Proteína 1, 2, 3? Você precisa fazer um estudo comparativo delas. Esse estudo comparativo será do KD. Então, para a proteína 2, o KD é 0,5 nanomolar. Para a proteína 3, a 50% do θ, o KD é 1 nanomolar. Para a proteína 1, a 50% de θ, o KD é 4 nanomolar. Então, se o KD é a concentração para você ter 50% dos sítios ligados, é evidente que a proteína 2 ela se liga mais firmemente ao seu hormônio, né? Porque eu preciso de uma quantidade muito menor de hormônio para que eu ocupe 50% dos sítios. Falando em comparações, na aula anterior estudou-se os aspectos fundamentais das enzimas, né? Eu posso trazer uma parte desses aspectos nesta comparação aqui, entre hidratação espontânea e catalisada de gás carbônico. Então você sabe muito bem o que é essa reação, porque talvez tenha visto no cursinho. Gás carbônico gasoso, ele, na presença de água, eles têm equilíbrio formando ácido carbônico. E o ácido carbônico ele pode ser decomposto em CO2 e água. Então, o gás carbônico pode virar o ácido carbônico, um ácido diprótico, né, em água. Hidratação espontânea, ou seja, eu pego um copo d'água e deixo ele ao ar aí e ver o que acontece, né? A hidratação espontânea do CO2, que segue essa equação aqui, que não é catalisado por nada, ela tem uma constante cinética de 0,15 segundos a menos 1. Bom, isso é equivalente a dizer 0,15 moléculas em um segundo, 60 segundos corresponde a um minuto, então significa que 9 moléculas por minuto de CO2
são dissolvidas na água e formam ácido carbônico aquoso. Agora, como que é isso se eu catalisar? O catalisador que faz a hidratação do CO2 em água é a anidrase carbônica. É uma enzima que nós temos em nossas hemácias. A anidrase carbônica tem uma constante de velocidade 10 a menos 6 segundo a menos 1. Isso significa 1 milhão, 10 a sexta moléculas 1 segundo, 60 segundos é 1 minuto, 60 milhões de moléculas por minuto. Então você vê que a enzima ela torna a velocidade da reação muito mais rápida. Isso foi uma coisa que na aula anterior ficou bem claro. Outra coisa que ficou bem clara é que tem toda aquela coisa da associação, formação do estado de transição, e como eu me refiro a interações fracas que levam à formação desse estado de transição, eu tenho com isso a grande especificidade enzimática, né? Então cada enzima vai reagir melhor com um substrato específico. Isso, inclusive, permite que eu tenha reações estereoespecíficas, né, para produzir isômeros específicos. Uma grande preocupação dos cientistas no século passado, no começo do século passado, foi tentar criar uma equação matemática que permitisse estudar reações dessa forma. Porque se eu pudesse fazer isso, eu saía desse âmbito, eu entenderia melhor os parâmetros das enzimas e poderia comparar elas em relação às suas eficiências de catálise. Bom, mas o que se sabia? Logo no começo do século passado, o que se sabia é que os equilíbrios envolvidos na cinética enzimática eram esses daqui. E é a enzima, S é o substrato. Enzima e substrato, elas formam um complexo chamado ES. Eu simplesmente associei que aquela primeira ligaçãozinha lá, sem chegar no estado de transição, eu tenho a formação do ES. Mas é óbvio que isso não é um complexo necessariamente muito estável. Isso vai depender muito da concentração de S, por razões que veremos a seguir. E eu posso ter, para a formação disso daqui, uma constante de velocidade K1, mas concorrentemente eu tenho uma reação inversa com constante de velocidade K-1. O complexo ES ele pode ser dissociado, ou seja, assim que chega no estado de transição, eu converto o substrato em produto e eu tenho enzima mais produto. E isso daí está associado a uma constante de velocidade K2, mas eu posso ter um momento antes da separação da enzima do seu produto, eu posso ter o caminho inverso, claro, porque a enzima ela simplesmente faz com que o equilíbrio seja alcançado mais rápido. Mas ela não muda a direção do equilíbrio, certo? O que muda vai ser isso, né? Vai ser a concentração dos substratos. Né? Então, eu posso, de enzima e produto, retornar com a constante cinética K-2 para formar esse complexo daqui. Então, esses são os equilíbrios envolvidos na cinética enzimática. Bom, a partir desses equilíbrios e dessas constantes que poderiam ser medidas, era necessário obter uma equação geral que permitisse estudar as enzimas. E o que se fez na época foi utilizar a lei da ação das massas, que foi enunciada por Cato Maximilian Gutenberg e Peter Vogt. Eles foram pesquisadores noruegueses, né? Então a gente fala Gutenberg-Vage, né? Mas é Vogt. Foram eles que encontraram essa relação aqui. A velocidade de uma reação química é igual a constante vezes o produto dos reagentes. Então, se eu tenho essa relação, eu posso aplicá-la em todas essas equações aqui. Então, aqui não significa simplesmente que eles são bons colegas de trabalho, mas, em particular, Vogt era o genro de Gutenberg. Bom, tá aí. Esse era um problema na época muito difícil, mas vamos usar a lei de Gutenberg-Vogt para observar se daí é possível tirar alguma equação geral. Então, aplicando a lei de Gutenberg-Vogt, a velocidade da reação 1, ela vai ser a constante K1, concentração dos reagentes, né? E1, E e S. A velocidade inversa vai ser
uma constante -1, concentração do reagente complexo S. A velocidade 2 vai ser ES vezes K2, e a velocidade -2 vai ser a concentração de enzima, a concentração de produto vezes a constante velocidade -2. Se você se aventurar a resolver isso, você não conseguirá, porque isso se trata de um sistema de 4 equações a 7 incógnitas. Então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então 7 variáveis e 4 equações. Você não sabe quanto tem de enzima, quanto tem de produto, quanto tem de ES e quais são essas velocidades. Embora a concentração do substrato você saiba, porque você que adiciona lá, né? E o K já é determinado. Então não dava para resolver isso de forma tão fácil. Até que 2 pesquisadores resolveram o problema. Leonard Michaelis e Maud Menten. Leonard Michaelis era um professor na Universidade de Chicago e Maud Menten era uma canadense que tentou se doutorar lá em seu país, mas o mundo era muito... enfim, no Canadá era proibido a mulher ter acesso ao título de doutor, então não existia programa de doutorado que aceitassem mulheres, mas nos Estados Unidos sim. Então ela foi para os Estados Unidos, em Chicago ela conheceu o Dr. Leonard Michaelis e eles começaram a trabalhar no laboratório e chegaram a essa equação que é utilizada até hoje. É uma equação universal de cinética enzimática. Eu recomendo a todos vocês que estudem um pouco a biografia de Maud Menten. É uma cientista incomparável, né? Uma verdadeira heroína. Bom, está aqui aquela equação que é um problema muito difícil. Como foi que Michaelis e Menten resolveram? Eles já conheciam aquelas equações que eu apresentei usando a lei da ação das massas de Goldberg-Vogt. Então, o que eles fizeram é o seguinte: vamos estudar a cinética da enzima nos tempos iniciais de reação, ou seja, no começo da reação, nos primeiros segundos em que a reação ocorre. Nessas condições, essa velocidade aqui, a velocidade de retorno de enzima e produto, você imagina que seja muito baixa. Por quê? Porque se você calcular o limite dessa equação aqui, de K-2, concentração de EP, quando o P tende a zero, que no começo da reação você tem pouca formação de produto, isso tudo tende a zero. Então, essa velocidade não existe, esse equilíbrio ele pode ser desconsiderado. Logo, V-2 é zero. E eu posso, né, reescrever a equação. Mas veja bem, isso só é possível porque eu considerei duas coisas aí. Tempos iniciais de reação e que a quantidade do substrato é muito alta. O substrato tem que estar em excesso. Veja isso daqui. Isso aqui é uma curva em que mostra a concentração dos reagentes com o tempo para uma reação enzimática. Aqui é o zero e aqui é a concentração inicial do substrato. Você vê que tem um corte aqui, ou seja, isso é muito maior do que o que está mostrando no desenho. Então, isso está bem lá em cima. No início, eu tenho muito S e pouquíssimo P, que é o verde, né? Mesmo que eu pegue um tempo curto, sei lá, 20 segundos, eu tenho pouco P em relação a S, então P é desprezível e V-2 é muito baixo. Essa foi a consideração deles, né? Ok, então dá para simplificar. V-2 é irrelevante, é zero. Tirei. Então agora eu só tenho V2. Eu não tenho V-2. Esse foi o primeiro passo para resolver o problema. Bom, depois disso, eles observaram uma coisa interessante. Vamos calcular a velocidade de formação desse complexo ES. Eu não sei quanto tem de ES, mas eu posso calcular a velocidade de formação dele. A velocidade de formação de ES, ela é K1ES, né, que é essa velocidade aqui. Aplicou a lei de Goldberg-Vogt. E a velocidade de quebra de ES? Observe que ES pode ser quebrado de duas formas. Ou ele retorna para E mais S, ou ele é convertido em produto. Então, a velocidade de quebra vai ser V-1, que é essa daqui, concentração de S vezes K-1, ou V2, K2 é S, que é exatamente essa velocidade dessa reação aqui. Então, eu tenho duas
reações. Então, se eu quero saber qual é a velocidade de quebra de ES, ela é uma soma de duas velocidades que contribuem para essa quebra. Então, eu posso somar V-1 com V-2, então isso aqui vai ser K-1 ES, K2 ES. Eu posso fatorar em ES, K-1 mais K2, concentração de ES. Então, V-1 mais V2 é isso daqui, K-1 mais K2 ES. Eu tenho a velocidade de formação de ES, eu tenho a velocidade de quebra de ES. Por que eles determinaram essas velocidades? Porque é o seguinte, eles supuseram que no início da reação, nos primeiros segundos da reação, nos primeiros minutos da reação, a concentração de ES ela não muda, ela é constante. Isso está aqui na sua curva. Então eu vou saturar algum sítio, certo? Eu vou ter um valor de θ ali. Também eu posso tratar a enzima como, né, uma proteína que está ligando em alguma coisa. Eu vou ter um valor de θ e esse θ não vai mudar com o tempo, ele é fixo. Então eu vou ter um número de moléculas ligadas que não vai se alterar por muito tempo até o fim da reação. E aí, enquanto isso, o que ocorre? O substrato vai caindo, aí ele termina aqui. O meu S ele vai ser constante por um bom período, até que ele se reduz. E a minha concentração de produto ela vai subindo até o seu final. Óbvio que para fazer essa consideração, que é conhecida como estado estacionário, é necessário lembrar que o substrato está em excesso. Eu tenho que ter muito substrato em relação ao produto para ter esse efeito. Isso só é possível porque todos os sítios que eu consegui estão saturados, estão naquele θ que não vai variar. Ok, então estabelece o que a gente chama de equilíbrio estacionário. A velocidade de quebra é igual à velocidade de formação. Eu posso igualar essas coisas, né? Essa velocidade de quebra, K1 ES, e essa velocidade de formação, essa velocidade de quebra, K-1 mais K2 ES. Substrato em excesso, isso não pode esquecer. Eu só posso igualar por causa disso. Então, logo a velocidade de formação será igual à velocidade de quebra, V1 igual a V-1 mais V2, ou seja, a equação O1 vai ser igual à equação 2 mais 3, que é essa soma que eu fiz aqui, né? Que é a mesma coisa que a equação 4. Está aqui. K1 ES igual a K-1 mais K2 ES. Equação 5. Isso é o que a gente tem. K1 ES igual a K-1 mais K2 ES. Bom, aqui tem várias coisas que a gente não sabe. Eu não sei quanto tem de ES, eu não sei quanto tem de E. S eu sei que eu coloco e Ks são constantes, né? Então, observando que os Ks são constantes, eu posso rearranjar a equação dessa forma. Isolo as constantes todas de um lado. Então, isso é fácil, né? Passo o S dividindo para lá e o K1 dividindo para cá. E eu tenho isso daqui. Esse quociente de K-1 mais K2 sobre K1, agora ele é batizado de constantes de Michaelis-Menten, Km. Km, então, K-1 mais K2, que são as velocidades relacionadas à quebra do complexo ES, dividido pela velocidade relacionada à formação do complexo ES. Então, agora eu só substituo naquela equação 6, nessa equação 6 aqui, eu tiro tudo isso daqui e ponho só Km. Ficou assim. Aí é claro que ele rearranjou um pouco mais aqui, né? Enfim, ele deixou o Km aqui, e aí o que ele fez foi passar o ES para cima do Km, né? Então o Km está embaixo. Então ele pegou esse ES no denominador, jogou lá para cima e ele ficou no numerador aqui. Esse aqui, desculpa. E ficou em cima do Km. Então, isolou a concentração ES. Por que ele fez isso? Porque essa é uma concentração que eu não consigo determinar, eu não tenho acesso a isso. Claro, hoje, com alguns métodos de biofísica é possível, mas chegar próximo desse valor. Mas eu não sei, então eu isolo isso, né? Isso aqui eu também não sei. Mas eu consigo chegar nesse valor, mas esse aqui é muito mais difícil. Então eu deixei isso como uma variável, a minha incógnita, do lado de lá. Então agora desenvolvendo essa equação. E, concentração de E, é a concentração total de enzima livre em um dado tempo da reação. Então o que significa isso?
que eu tenho enzimas formando complexo, que é o tal do concentração de ES, né, complexo enzima substrato. Eu tenho o E, que é o que não está ligado em nenhum substrato. E a soma de E com ES, concentração de E mais concentração de ES, é a concentração de enzima total. Então eu tenho essa equação 9 aqui. Enzima total, concentração de enzima total é a concentração da enzima livre mais a concentração da enzima ligada. Isolando-se concentração de E, olha aqui, a concentração de E está aqui, certo? Eu vou isolar E aqui. Então você obtém que E igual a enzima total menos ES. E aí, substituindo 10 em 8, 10 é esta equação, 8 é esta equação. Concentração de ES vai ser igual. No lugar de E, eu vou colocar ET menos ES. Tá aqui, a concentração de E total menos concentração de ES, multiplicado pela concentração do substrato. Então, ficou desta forma. Por que que isso é muito melhor que essa equação? Eu não sei quem é esse, eu não sei quem é esse. Mas agora, a única coisa que eu não sei da equação resultante é ES. Porque enzima total eu sei, sou eu que adiciono a enzima no tubo, isso está tabelado, e isso daqui é eu que adiciono no tubo também. Só tem uma variável agora. Agora sim, eu tenho uma equação e uma única variável. Essa equação tem solução. Então, desenvolvendo essa equação, só multiplicar lá a concentração de S pelos outros parâmetros. Então, você vai ter que concentração de S Km. Então, só multiplique Km para lá, né? E vai ser igual a concentração de ET menos ES. Aqui está faltando um parênteses. Então, o que se tem aqui é concentração de SKM vai ser concentração de ET vezes concentração de S menos concentração de ES vezes S. É só multiplicar isso daqui, né? A distributiva desse lado de cá. Eu preciso isolar o ES de um único lado, né? Então, tudo que é S eu passo para o lado de lá. Então, esse daqui vai para lá. Então, ficou ES, KM, ES, concentração de S e o ET vezes concentração de S. Vou faturar em ES. Então, ficou Km mais concentração de S. E passo isso aqui para o lado de lá agora para isolar concentração de ES. Então, concentração de ES é igual a concentração de enzima total. Eu sei o que é. Concentração de S também. Km é concentração de S. Tudo isso daqui eu determino. Eu sei, controlo. Mas isso eu ainda não sei. E não é isso que eu quero. Eu gostaria de medir a velocidade da reação e não uma concentração. Então, como será que eu estou tão próximo? Deve estar faltando alguma coisa. Então, olha essa equação. Então, essa equação aqui, ela mostra que a reação, né, imaginando que não volte, ela ocorre em duas etapas. A etapa em que tem K1, V1, e a etapa de K2, V2. V0, que é a velocidade inicial, ela é K2 concentração de ES. Você consegue ter alguma suposição a respeito disso? Talvez você se lembre do cursinho, de algum lugar que você leu, talvez do Leninger, que a velocidade de uma reação é a velocidade da etapa mais lenta. Certo? É sempre a velocidade da etapa mais lenta. Então, ligar é muito fácil, mas converter, atingir o estado de transição e converter e separar para formar isso daqui é bem mais lento. Essa é a etapa mais lenta. Então, se eu meço alguma velocidade, a velocidade começa disso daqui, desse evento, K2ES. Então, eu posso isolar o ES, que é a minha grande variável aqui, e eu tenho de brinde uma velocidade. Então, concentração de ES igual a V0 dividido por K2. Substituindo 14, que é essa equação, em 12, que é essa. Então, eu vou substituir ES por isso daqui, né? Tem-se V0 sobre K2 igual a enzima total concentração de S, Km mais S. Está quase lá. Então, para isolar a velocidade inicial, esse V0 significa velocidade inicial, né? Nos primeiros minutos, primeiros segundos. Então, isola V0. Pronto. K2 enzima total, concentração de S. Eu poderia parar aqui, mas daí vem um parâmetro muito útil.
Basta você entender que eu tenho uma reação enzimática, certo? ES significa que uma parte, esse é um equilíbrio, uma parte da enzima está ligada, a outra parte não está ligada. Mas e se toda enzima tivesse ligada? Toda enzima é o ET, enzima total. Se toda enzima tivesse ligada, então a velocidade que eu mediria em K2 é a velocidade máxima que é possível ser atingida. Então, V máximo é K2 vezes concentração da enzima total. Substituindo 17, que é esta equação, em 16, que é esta equação, tem-se a equação de Michaelis-Menten. A velocidade inicial de uma enzima, ela é a sua velocidade máxima vezes a concentração do substrato, dividido pelo Km, constante de Michaelis-Menten, mais a concentração do substrato. E a partir disso daí, conseguiu-se fazer a análise de inúmeras enzimas e permitiu fazer a análise comparativa dessas enzimas. Esta é a representação de uma curva de saturação de reação enzimática. Como é feito isso? Você tem vários tubos de ensaio, em cada tubo coloca-se a mesma concentração de enzima e diferentes concentrações de substrato em cada tubo. Então, sei lá, 10 tubos, concentração de enzima total a mesma nos 10 tubos, concentração de substrato ascendente nos 10 tubos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu meço a velocidade inicial da reação. E o que você vê é que forma-se uma hipérbole. Ela é muito parecida com aquela curva do teto que nós conhecemos, né? E tem 3 pontos interessantes aqui. O primeiro ponto é esse ponto assintótico. Eu não consigo chegar aqui no que nós chamamos de velocidade máxima. Eu tenho a saturação, né? Eu saturei a enzima com o substrato, não vai mais além disso. Eu consigo ter aumentos muito pequenos nessa região. É muito difícil determinar a velocidade de uma coisa quando é uma assíntota. Você tem vários métodos matemáticos, né, mais complicados. A gente vai ver que o método mais simples é o que mais utilizado. E você tem aqui um ponto interessante. Quando a velocidade máxima é metade, a velocidade da reação, desculpa, é metade da máxima, a concentração desse substrato que eu tenho corresponde ao Km. Então, o que é Km? Km é uma concentração, igualzinho que a gente viu com KD. Km é a concentração de substrato para que eu tenha 50% da velocidade máxima. Esse é Km. E aí, fora do Km, eu tenho velocidades que são bem menores que a velocidade máxima. Questão 2. Estimativa da velocidade máxima e do Km por inspeção. Embora haja disponibilidade de métodos gráficos para determinação precisa da V máxima e do Km de uma reação catalisada por enzimas, algumas vezes essas grandezas podem ser rapidamente estimadas pelo exame dos valores de V0, aumentando a concentração de S. Estime os valores de V máxima e Km da reação catalisada por enzima, na qual foram obtidos os seguintes dados. Bom, para estimar, é só voltar aqui e ver que quando velocidade é 50% da máxima, eu tenho Km. Então, voltando lá. Aqui são os dados que eu tenho. Essas são as concentrações de substrato e essas são as velocidades. A minha velocidade máxima é 140. Metade de 140 é 70. Logo, o Km é 1 vezes 10 menos 5. Então, eu não preciso nem desenhar a curva. Eu posso estimar isso. Isso é muito útil quando você está no laboratório, está fazendo um experimento e você quer uma resposta rápida sem ir para o Excel. Você usa raciocínio simples. Bom, essa equação, como você viu, ela é a equação de uma hipérbole. E nem sempre é trivial determinar valores para uma equação de hipérbole. Se pudesse ser linearizado, seria muito bom. Então, lá no Weaver-Burke, eles fizeram o seguinte. Inicialmente, eles pegaram e inverteram as frações em ambos os lados. Isso é conhecido como duplo recíproco. Então, invertendo as frações dos dois lados, V0 vai ficar 1 sobre V0, e V máximo, concentração de S, Km mais concentração de S, vai virar ao contrário, né? Km, concentração de S em cima, mais concentração de S em cima, e V máximo vezes concentração de S embaixo.
E eu posso desenvolver isso mais ainda, porque isso é a mesma coisa que eu escrever Km dividido por V máximo mais concentração de S, mais concentração de S dividido por V máximo concentração de S. Só que como eu vou fazer concentração de S dividido por V máximo concentração de S, eu posso cortar S com S e vai ficar 1 sobre V máximo, que é isso aqui, ó. Isso produz uma equação de reta. 1 sobre V0 igual Km dividido por V máximo concentração de S, e aqui é só 1 sobre V máximo, porque quando ficar a concentração de S sobre V máximo vezes concentração de S, corta isso daqui, e isso é equivalente a isso. O Y é 1 sobre V0. O A é Km sobre V máximo. E o X é 1 sobre concentração de S, que é variável, né? E o B, que é uma constante, é 1 sobre V máximo. Isso era a curva que você tinha, uma hipérbole, você não quer trabalhar com assíntotas, isso é muito mais difícil. Eu poderia achar o Km se eu conseguisse determinar V máximo, mas assim é muito difícil. Então você lineariza. Quando você pega esses pontos, então você vai plotar agora 1 sobre S e aqui 1 sobre V0, forma-se uma reta. Essa reta, ela sempre vai aparecer desta forma para um experimento seu. Como que eu determino agora Km e V máximo? Bom, basta você olhar aqui. Isso é a equação da reta do tipo y igual a x mais b, certo? Quando x igual a 0, eu encontro esse ponto que é 1 sobre V máximo. Então, x igual a 0, eu chamar isso aqui de 0, certo? O 1 sobre S de 0, eu vou ter que 1 sobre V0 e 1 sobre V máximo. Então, basta pegar esse valor aqui e inverter, eu tenho o V máximo. Veja que é uma projeção, né? Eu peguei a reta e fiz uma projeção. E projetando, extrapolando essa reta no eixo x, quando o y igual a 0, quando 1 sobre V0 é 0, eu tenho menos 1 sobre Km. Então, basta você jogar esse menos 1 sobre V máximo para cá. Como o V máximo vai estar dos dois lados, você corta. A concentração desse substrato aqui é menos 1 sobre Km. Então, no intercepto no eixo y é 1 sobre V máximo, no intercepto no eixo x, menos 1 sobre Km. E aí eu posso determinar isso para qualquer enzima. Basta ter um conjunto de dados bonito como esse daqui, que tem essa linearidade. Questão 3. Olha, eu vou ler o enunciado disso, depois seria interessante você parar o vídeo e tentar fazer isso sozinho, sozinha, no Excel. Análise gráfica de V máximo e do Km. Seguintes dados foram obtidos em experimentos feitos durante o estudo sobre a atividade de uma peptidase intestinal sobre o substrato glicilglicina. Então, peptidase é uma enzima que corta peptídeo. Glicilglicina, um dipeptídeo. Então, glicilglicina foi hidrolisado por essa peptidase e forma 2-glicina, né? 2 aminoácidos. Aqui são as concentrações de substratos utilizadas e essa concentração de produto formado por minuto, né? Então, produto por minuto, velocidade. Está aqui. Use a análise gráfica para determinar o Km e o V máximo desta preparação de enzimas sobre esse substrato. Bom, eu tenho esses dados aqui no Excel. Então, nesse ponto, eu sugiro que você pare a apresentação, tente fazer sozinho e depois você volta para cá. O que você faz com isso? A primeira coisa que você pode fazer é dar uma olhada na cara dessa curva, né? Então, eu vou inserir um gráfico de dispersão. E os dados que eu vou colocar aqui, então, vou adicionar os dados, o nome da série, né? No caso, o nome da série do eixo X aqui é concentração do substrato. Na verdade, isso aqui eu nem precisaria colocar, mas eu vou deixar aí. E os valores da concentração do substrato, do X, está aqui. E os valores dy, que são a velocidade, está aqui. Eu tenho isso. Pronto. Isso é a minha curva. Dá para fazer alguns melhoramentos nessa curva. Então, primeiro, você vê aqui que tem uma distância aqui que é meio inútil, né? Então eu posso reformatar o eixo
Então o eixo ele pode começar, por exemplo, em 0,15. Então aqui fica com uma cara melhor, né? Eu gostaria de representar as coisas aqui, o que é o x, o que é o y. Então você vem aqui no design e você seleciona isso e aí você vai rotular nessas coisas. No eixo x é a concentração do substrato. Então tá lá a concentração do substrato, você pode deletar isso, que não te interessa. No eixo y você quer isso daqui, produto formado. Então você seleciona tudo isso daqui e está lá o valor. Então você pode ajustar a fonte disso. Vamos colocar uma fonte 14 assim, que é mais ou menos visível. Então ficou desta forma. Então aqui você tem o gráfico da hipérbole. Então você vê que ele vai subindo, subindo, subindo e vai até a assíntota. Mas você já tem uma ideia, né? O V máximo disso deve ser em 0,4 alguma coisa, 0,5. Você consegue ver. Isso aqui não é necessário. Mas não é dessa forma que se determina, né? Isso é uma forma de estimativa. Nós acabamos de usar o método estimativo. A gente quer um valor mais preciso. Então tem que ser usando o método de Lineweaver-Burke. No método de Lineweaver-Burke, você vai fazer o duplo recíproco. Então, aqui é 1 sobre S. Então, isso vai ser igual a 1 dividido pela concentração do substrato aqui. Tá aí. E são 6 concentrações de substratos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá lá. E aqui a concentração, velocidade, né, vai ser 1 sobre velocidade. Então aqui está concentração de IP, 1 sobre, desculpa, produto formado por minuto. E aqui estão os valores, faltou 1, estão aqui. Agora você vai fazer o gráfico. Então você vai lá inserir, dispersão, e vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Eu vou colocar o gráfico um do lado do outro para você comparar as coisas. Então, selecionando os dados. Então, o primeiro dado a ser selecionado aqui é o nome da série. Então, tá lá, 1 sobre S. Depois eu vou usar isso no eixo X. Os valores de x são esses agora, de 1 sobre S. E os valores de y, os valores de 1 sobre V0, que eu calculei aqui embaixo. E eu dou OK. E está aqui. Então você vê que olha só esse padrão e olha esse padrão. É óbvio que esse padrão ele tem muito mais cara de uma reta. Muito mais cara de uma reta. E você pode fazer a mesma coisa aqui, você pode ajustar essas coisas, o eixo, de forma a ficar mais fácil para você. Então você pode deixar o eixo começando em 1,5, por exemplo, né? Assim ficou mais evidente o efeito da reta. Agora, com relação ao formato disso, então a gente vai selecionar isso daqui e eu vou transportar essas coisas para onde de fato faz sentido. Então, o valor de x eu vou colocar aqui, não preciso mais disso. Isso também não é necessário do lado de cá. E o valor de y, com a sua unidade, né, vem aqui. Depois é só uma questão de você ajustar a fonte e está pronto. Essa é a curva. Agora, como que eu faço para calcular o valor de kmv máximo? Bom, o que você vai fazer agora é fazer uma regressão linear. Então você vem aqui para Layout, linha de tendência, e ele já selecionou linear. Eu não quero simplesmente que ele me mostre que isso é linear, eu quero que ele exiba a equação e eu quero que ele me exiba o coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação, ele diz para mim o quanto que essa reta obtida, ela é reta, de fato, né? E o que você vê
é que o nosso coeficiente de correlação, r², é 0,99. Quanto mais 9, mais bem sucedida é sua reta. E os pontos eles estão muito próximos dessa reta média aqui. Então foi bem sucedido. É uma reta. O que eu quero é a projeção, certo? Ele não vai desenhar a projeção para você, mas você tem a equação. Essa equação, ela corresponde à equação... Onde está a equação? Ela corresponde a essa equação aqui. 1 sobre V0, kmv máximo, mais 1 sobre V máximo. E eu posso trabalhar isso. Uma vez que eu tenho equação em valores numéricos, eu tenho y igual a x mais b, é fácil para mim. Eu só tenho que saber qual é o valor de x. Desculpa, o valor de y quando x é igual a 0 e o valor de x quando y é igual a 0. Então, vamos lá no Excel. Então, aqui está a minha equação. Y igual a 4,2 menos mais 1,978. Bom, quando x igual a 0, eu vou ter o valor de y. Então, automaticamente, eu sei aqui que o meu 1 sobre V máximo é 1,9978. Veja, x igual a 0, certo? Se você ainda não enxergou, x igual a 0 é 1 sobre concentração de S, né? Então, isso tudo vai ser 0. Então, 1 sobre V0 é 1 sobre V máximo. Se eu inverter, eu tenho automaticamente V máximo. Então, quando x igual a 0, y igual, que é 1 sobre V0, V0 é igual a 1,9978, que é 1 sobre V máximo. Então, para calcular V máximo, basta inverter esse número. Então, 1,9978, 1 sobre x. Esse é V máximo. 0,50. Então, você já pode escrever aqui. Vamos colocar o valor dele. 0,50. Eu acho que eu vou ter que andar com essas coisas um pouquinho. Acho que tá bom. O valor está aqui. Esse é o V máximo, certo? 0,50 micromol por minuto, certo? Então a gente pode... Acho que eu vou fazer isso assim, que acho que fica melhor. O V máximo está aqui. E eu vou destacar isso para não dizer que está junto com a outra tabela. Está aqui. Esse é o V máximo. Agora, como eu acho o km? O km eu acho quando o y é igual a 0. Então, quando o y é igual a 0, basta passar esse valor para o lado de lá, que vai ficar negativo, e dividir por 4,2663, que é o x. Isso me dá menos 1 sobre km e eu tenho que inverter, certo? Então, vamos lá fazer essa conta. Então, eu terei menos 1,9978 dividido por 4,2663 dá esse valor. Isso é menos 1 sobre km. O inverso disso é o km. Né? E aí é óbvio, como é menos 1, multiplica por menos 1, aí eu tenho km aqui. km, constante de Michaelis. Eu peço desculpas, eu escrevo em minúsculo aqui porque ele não consigo fazer o subscrito ainda, né, no Excel. Eu preciso entender como é que faz isso melhor. Mas é uma letra maiúscula, subscrito. E aí o km daqui é 2,135. Aí, esse é o km. 2,135 milimolar. E isso deve fazer sentido, porque isso é exatamente quando eu tenho 50% do V máximo, certo? Porque 50% do V máximo é 0,25. Olha 0,24, é 2. E o km que a gente achou é 2,13. Então está corretíssimo, é isso daí. Então aqui eu vou destacar o km também. E vou colocar aqui em negrito. Eu espero que isso seja muito útil para você. Então alguns grupos de pesquisa na IARC, principalmente no Instituto de Química, trabalham com cinética enzimática, e o que você vai fazer nesses grupos é resolver problemas dessa natureza, né?
Continuando. E mais uma pergunta. No livro ele mostra vários tipos de inibição, né? A inibição competitiva, incompetitiva e mista. Isso você vai aprender nas atividades. O que eu vou falar daqui é inibição irreversível. Existe uma enzima chamada ciclooxigenase, que é a enzima envolvida na inflamação. Então, geralmente, inibe-se a ciclooxigenase tomando-se aspirina. Então, você tem redução da dor. Quando você tem dor de cabeça, toma aspirina. Ela é um anti-inflamatório não esteroidal. E como ela faz é isso. Como que surge essa inflamação? Existe uma proteína de membrana chamada ciclooxigenase, COX. Aquele é um dímero, tá vendo? Dímero significa que ela tem duas subunidades. E ela pega um lipídio chamado ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico ele tem origem da membrana. Então, tem alguma coisa que vem antes, né, que é uma enzima chamada fosfolipase, que vai liberar um lipídio daqui, e esse lipídio ele entra no sítio ativo da ciclooxigenase. E no sítio ativo, no sítio catalítico, ele tem essa serina aqui, 529, que provavelmente participa da catálise. E o que isso faz é converter essa molécula aqui, desculpa, essa representação é péssima, né, mas foi o melhor que o artista pôde. E isso daqui ele converte em PGH2, que é uma prostaglandina, né, uma molécula envolvida na resposta inflamatória. Percebe que esse túnel aqui, como é dímero, né, está acontecendo aqui e aqui. Esse túnel aqui, para entrar um lipídio, ele é hidrofóbico. Nós estudamos lipídios ainda, mas você já deve intuir ou deve ter estudado aí sozinho já, e parabéns por ter feito isso, que lipídios são hidrofóbicos. Como a aspirina funciona? Então, a aspirina, ela é o ácido acetil salicílico. Então, é um ácido, porque é um derivado de ácido carboxílico, né? Tá vendo aqui? O grupo carboxilato. Aqui é o grupo acetil, em vermelho, e isso daqui é o salicilato, que é esse ácido carboxílico com O aqui, seria um OH, né? O ácido acetil salicílico, ele acetila proteínas. Então, quando ele entra aqui, ele vai acetilar a serina 529 e liberar o ácido salicílico. Então, ocorre a acetilação na serina 529. Quando isso ocorre, eu faço um impedimento estérico aqui. Então, o ácido araquidônico, que era aquele derivado do lipídio, ele é lipídico, ok? O tubo é hidrofóbico aqui, o túnel é hidrofóbico, mas ele não vai conseguir vir até aqui, onde ocorre a catálise, porque está obstruído. E aí, eu tenho a redução da inflamação. É óbvio que não é só a COX que é afetada, né? Hoje a gente estuda muito esse acetiloma do ácido salicílico para ver quais são as outras enzimas humanas que são afetadas, né? Ele resolve a inflamação, mas ele pode ter, como a molécula é muito pequenininha, o ácido acetil salicílico, ele pode acabar acetilando outras proteínas, né? Você imagina, por exemplo, né, como serina e cisteína são parecidos, onde tiver cisteína ele vai acetilar, onde tiver lisina também, porque lisina, lembra, é o NH2 lá na pontinha, né? Então o NH2 é um nucleófilo, e esse nucleófilo ataca aqui essa carbonila aqui, ó. Porque isso aqui é um éster, né? Você já deve ter se ligado aqui, ó. R, C dupla O, O. Então esse carbono, ele está sempre mais positivo por causa desse oxigênio que vai puxar esse elétron da dupla. E aí o nucleófilo pode atacar aqui. Por isso que o OH da serina ataca e outros nucleófilos também. Então você vai ver acetilação de cisteína, de lisina. Isso pode afetar outras proteínas. Hoje a gente está estudando bastante isso, né? Mas com isso daí você tem uma ideia de como funciona a inibição irreversível por aspirina. Bom, aqui está a questão 4. Relações entre a velocidade de reação e concentração do substrato. Equação de Michaelis-Menten. A. Qual a concentração do substrato para que uma enzima com kcat 30 segunda menos 1 e km 0,05 molar opere com 1/4 da velocidade máxima? Determine a fração da V máximo que seria obtida nas seguintes concentrações de substrato. Concentração de substrato meio km, 2 km e 10 km. C.
Enzimas que catalisam a reação X é convertido em Y são isoladas de duas espécies de bactérias. As enzimas possuem mesma Vmáximo, mas diferentes valores de Km para o substrato X. A enzima A tem Km 2 micromolar, enquanto a enzima B tem Km meio micromolar. O gráfico abaixo mostra as cinéticas das reações catalisadas pela mesma concentração de cada uma das enzimas e com concentração X igual a 1. Então, eu estou usando a mesma quantidade de enzima e a mesma quantidade de substrato. Qual curva corresponde a cada uma das enzimas? Essa última é bem interessante, mas vamos responder uma por uma. Pare o vídeo, tente responder sozinho e depois que quiser prosseguir, avance. Então, A. Qual a concentração do substrato para que uma enzima com kcat 30 segundo a menos 1 e Km 0,000050 molar opere com um quarto da velocidade máxima? Essa é a equação de Michaelis-Menten. Então, tudo que eu tenho que fazer é o seguinte, eu vou ter um quarto, certo, da velocidade máxima, um quarto de V máximo igual a V máximo, concentração de S, Km, S. Aí, se você desenvolver isso daqui por álgebra simples, corta V máximo dos dois lados, isola o S, você vai ver que S vai ser Km dividido por 3. Como o Km é dado no enunciado, basta dividir. E o Km 0,0017 molar. Então, essa parte é fácil. B. Determine a fração de V máximo, que seria obtida nas seguintes concentrações de substrato. Meio Km, 2 Km, 10 Km. Ora, a fração é isso aqui, né? Esse 1/4 é uma fração. Então, chamando a fração de Z, então vou chamar isso aqui de Z. ZV máximo igual a V máximo, e aí eu coloco o Km da vez. Então, primeiro eu vou testar com meio Km. Km sobre 2, e aí eu calculo o meu Z, dá 1/3. Depois eu coloco 2 Km, o meu Z, 2/3. E finalmente eu coloco 10 Km e o meu Z, 10/11. Então, com isso, eu consigo calcular qual é a fração de V máximo que eu estou a cada um desses Kms, né? Então, lembra que Km é uma concentração de substrato, certo? É óbvio que a enzima tem o Km dela, que é isso aqui. Então, quando eu trabalho com metade do Km, eu tenho 1/3 do V máximo. É bem menos que V sobre 2, certo? V máximo sobre 2, é óbvio, né? Afinal de contas eu estou abaixo do Km. Se eu estou abaixo do Km, eu não tenho nem 50%, eu vou ter 1/3. Quando eu ponho duas vezes o Km, eu tenho 2/3, 75% do V máximo. E quando eu ponho 10 Km, pensa naquela curva, né? Na hipérbole. Eu estou saturando a enzima com substrato. Tenho agora uma concentração de substrato igual a 10 vezes o Km. Olha só meu V máximo. É 10/11, é quase 100% do V máximo. Porque eu saturei. Eu estou lá no finalzinho, quase encostando na assíntota da curva. A última pergunta. Enzimas que catalisam a reação XY são isoladas de duas espécies de bactérias. As enzimas possuem mesma V máxima, mas diferentes valores de Km para substrato X. A enzima A tem Km 2 micromolar, enquanto a enzima B tem Km de meio. O gráfico abaixo mostra as cinéticas das reações catalisadas pela mesma concentração de cada uma das enzimas e com concentração de X igual a 1. Ou seja, eu tenho dois tubos, a mesma concentração de cada enzima, mesma concentração de A, mesma concentração de B em cada tubo, tubo 1 com enzima A, tubo 2 com enzima B, e a concentração de X é a mesma em cada tubo, e eu fui acompanhar a reação. Observe, isso daqui é tempo contra a concentração de Y, que é produto formado. Não tem nada a ver com o que a gente viu lá, que era a concentração de S e V0. Isso daqui, de fato, é o que você mede no laboratório. Você mede formação de produto no tempo. É complicadinho, enfim, a cinética enzimática realmente merece 3 aulas. Mas eu acho que com isso, esse exercício é suficiente para você ver. É isso que você mede. Mas aí é fácil, né? Se você tem ΔY por ΔX, você tem a velocidade. Então você já deve ter entendido como é que se calcula a velocidade aí, né? Muito parecido quando você calculava a velocidade lá de um carro, quando você estudava física. Mesma coisa. Então, a variação de concentração
dividido pela variação do tempo. Bom, mas não é isso que ele quer saber, né? Ele quer saber que curva é A e que curva é B. Bom, olha isso aqui. Isso daqui é uma representação de cinética enzimática do jeito que você conhece, concentração de S sobre 1 sobre V0, para duas enzimas. Uma de baixa afinidade, ou seja, ela tem um alto km, ó, 2, e uma de alta afinidade, ela tem um baixo km, que é essa daqui, ó, high affinity, meio. E eu estou aqui, né, a 1, certo? X igual a 1. O que acontece com x igual a 1? X igual a 1, eu tenho que, em relação à enzima de baixa afinidade, eu estou abaixo do km. E em relação à enzima de alta afinidade, eu estou bem acima do km. Como eu estou bem acima do km, eu tenho muito mais, a gente acabou de fazer no exercício, né? Muito mais do que 50% do V máximo. Tenho mais que isso. Enquanto nessa daqui eu tenho menos de 50% de V máximo. Então é óbvio que a enzima de baixa afinidade de alto km, ela não está operando tão bem quanto a enzima de baixo km. Então as suas conclusões seriam: se a concentração é a mesma, né, se é 1 micromolar e está abaixo do km de A, olha só, o A aqui tem km de 2, certo? 1 está abaixo do km de A, mas está acima do B, que é meio. Então você já viu, já sabe quem é a enzima que está operando melhor. Então, logo B está operando com velocidade maior que A e, portanto, converterá todo o substrato X em produto Y antes de A. Antes. Então, num dado tempo, se você escolher esse tempo aqui, você vê que essa daqui converteu muito mais substrato em produto que essa. Logo, a curva de cima é B e a curva de baixo é A. Espero que você tenha acompanhado isso daí. Uma última questão, essa tem a ver com o pH. As enzimas elas sofrem efeito do pH. Então isso aqui é uma curva clássica que você vai ver em qualquer livro de bioquímica, né? Aqui você tem a atividade da enzima, pode ser a velocidade dela, e aí você vai ver que é uma curva bimodal. Ela sobe, atinge um pico e depois cai. E eu tenho um pH onde esse valor é máximo. Então significa que os grupos tituláveis da enzima, à medida que eu mexo com o pH, eu titulo esses grupos e atinjo uma situação em que o estado de ionização desses grupos é favorável à catálise. Depois, antes disso, não é tão favorável, mas vai ficando. Aqui é a melhor condição e depois disso é desfavorável. Como que eu consigo entender isso de subir e descer? Isso está nesse exercício aqui. pH ótimo da lisozima. O sítio ativo da lisozima contém 2 resíduos de aminoácidos essenciais para catálise: glutamato na posição 35, aspartato na posição 52. Os valores de pK das carboxilas das cadeias laterais desses resíduos são 5,9 para o glutamato, 4,5 para o aspartato, respectivamente. Qual é o estado de ionização protonado ou desprotonado de cada resíduo em pH 5,2? O pH ótimo da lisozima? Então, eu estou aqui, né? 5,2. Como está cada resíduo? E como os estados de ionização desses resíduos podem exemplificar o perfil pH, atividade da lisozima mostrada a seguir? A segunda parte é mais complicada, mas a primeira você tira de letra. Basta olhar os números. Você vê que 5,2 é aqui, onde eu tenho o pH máximo. O pK do aspartato é 4,5, então ele estará desprotonado. Mas o pK do ácido glutâmico é 5,9, ele estará protonado. Então está aqui. No pH 5,2, glutâmico 35 protonado, aspartato 52 desprotonado. Então eu preciso ter apenas um deles desprotonados no sítio ativo para que a enzima funcione. Bom, e como é que eu consigo explicar isso daqui? Não é tão difícil. Coloca a enzima em pH
2. A enzima em pH 2, os dois vão estar protonados, ácido glutâmico e aspartato. À medida que você vai aumentando o pH, você titula o aspartato. O glutamato você não vai conseguir titular quando você chega aqui, certo? Você está titulando. Até chegar aqui. A enzima está na atividade boa dela, na atividade máxima. Se você continuar titulando, o que significa adicionar mais base e alterar o pH, o ácido glutâmico também vai se desprotonar. Mas agora pense, o ácido glutâmico ele é ácido. Quando ele desprotona, ele fica com a carga negativa do ácido carboxílico. O ácido aspartico é ácido. Quando ele desprotona, ele fica com a carga negativa do ácido carboxílico. Se eu tenho duas cargas negativas no ácido, no sítio ativo, e esses resíduos estão vicinais, estão muito próximos, né? Claro que aqui 35 e 52 parece que eles estão longe, mas você tem que imaginar que isso é uma estrutura tridimensional, né? O ideal seria a gente ter o arranjo tridimensional da lisozima para dar uma olhada aí. Mas vamos imaginar que eles estejam espacialmente próximos. Bom, menos com menos se repele. Então, esses dois resíduos desprotonados, eles vão produzir uma alteração da estrutura do sítio ativo e por isso que a atividade cai. Por isso que é bimodal. Então é ascendente porque eu estou cada vez mais desprotonando esse e depois é descendente porque eu estou cada vez mais desprotonando mais desse e fazendo com que eu tenha repulsão no sítio ativo. Então a resposta seria assim. O gráfico sugere que o sítio ativo da enzima precisa de um grupo ácido desprotonado. A gente viu isso, pelo menos um. À medida que o pH sobe, a ASP52 desprotona e oferece essa condição, que aumenta a atividade da enzima. Glu35 ainda encontra-se protonado no pH ótimo. Nós vimos isso, porque o pH é 5,9. Como ambos os resíduos fazem parte do sítio ativo, devem estar próximos e sofrer influência da carga um do outro. Após desprotonarem, pH maior que 5,9, você pode ver que é mais ou menos aqui, né? Olha só o que já aconteceu, estou quase a 50% da atividade. A repulsão de cargas pode alterar a estrutura do sítio ativo e reduzir a atividade da enzima. Então é isso que ocorre. Isso explica por que eu tenho esse padrão bifásico no pH. E é a mesma coisa também para o efeito da temperatura. Pense aí o que poderia acontecer quando eu vou aumentando a temperatura da enzima para dar também um padrão bifásico. Concluo aqui a aula de enzimas, parte 2.